Eita. Pois é. Então vamos lá, gente. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Olha que alegria muito grande mesmo estar aqui com cada um de vocês nessa manhã frienta de sábado, agasalhada aí até o talo, né? Mas com certeza muita dessa informação que vai vir vai esquentar o nosso coração, vai entusiasmar, vai deixar a gente feliz, né? E aí eu já quero recepcionar aqui Thiago Ocanha, fundador da startup Emprega, da Sócio, SEO da Sócio. Thiago, que alegria, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, essa bagagem aí, que não é só um conhecimento técnico, mas junto aí com toda uma bagagem, uma história de vida, né, dessa experiência que você vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Então, desde já eu quero te agradecer. Obrigado, viu, pela disponibilidade de tempo estar aqui com a gente. Ô, John, eu que agradeço o convite, né? A grata bênção a gente ter se conhecido em novembro de 2019, né? Foi para mim, foi muito bom ter me aproximado de você e a gente trocar, né? Você sempre fala, né, sobre o meu conhecimento, mas eu também aprendo muito, muito com você aí. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre a minha caminhada aí de perfil comportamental, temperamentos dos últimos 6 anos que eu tenho buscado mais conhecimento, né? Me especializado cada vez mais nisso. Eu que agradeço. Fantástico, fantástico. E para vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live, muito tem se falado sobre os temperamentos, né? Muito mesmo. Tudo que é lugar que você olha agora parece que só se fala sobre os temperamentos. Mas a ideia de hoje é tratar de maneira um pouquinho mais específica sobre como esse conhecimento ele vai ajudar a gente a poder se conhecer um pouco mais, mas a lidar de maneira mais prática com as pessoas que estão mais perto da gente, principalmente as pessoas que moram com a gente, né, as nossas famílias. Mas para a gente poder entender de como esse conhecimento pode ser aplicado, né, dentro da nossa casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, é interessante a gente resgatar e voltar um pouco na história, né, mergulhar um pouquinho nisso novamente, né, e eu não canso de dizer que a repetição é a mãe do aprendizado, né? Então, muitas das pessoas que, inclusive, estão aqui com a gente, eu já ouvi falar sobre temperamentos, eu já sei muita coisa. Mas quando a gente vai repetindo algumas informações, ela vai assentando, e aí a clareza vai ficando maior, e aí a gente vai começando a ganhar capacidade de transmitir para outras pessoas, né, esse conhecimento. Então, já fazendo um resgate aí de toda essa história, disso que a gente já falou por aqui também no Instagram, mas, Thiago, como eu disse, né, nesses últimos tempos se fala muito sobre os temperamentos, mas, de fato, como é que surgiu tudo isso, né? Surgiu da onde? Quando? Fala um pouquinho para a gente, Thiago, por favor. Ah, legal, John, uma boa pergunta, né? Tem muita gente que, quando conversa comigo, eu falo sobre perfil comportamental, eu falo um pouquinho sobre comportamento, enfim, sempre me pergunta, né, Thiago, mas quem que inventou isso? De onde veio tudo isso? E até o que você disse agora, hoje se fala muito sobre temperamentos, né? A gente não é mais uma coisa tão diferente quando você está num lugar e alguém está falando sobre isso. E eu entendo que isso é uma mudança de geração mesmo, né? Que está buscando mais autoconhecimento, está buscando uma forma diferente de viver, né? O homem se conhecer melhor. Tem até um projeto que eu falo sobre habilidades do futuro, e no futuro as empresas, né, e enfim, o mundo corporativo vai contratar pessoas que se conhecem, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Eu acho que a gente está numa era, né, numa mudança de era de autoconhecimento, principalmente agora com essa pandemia, as pessoas tendo que ficar consigo próprias, né? Agora fazendo home office, não tem mais essa interação social como era até alguns meses atrás. Então essa busca por autoconhecimento faz com que as pessoas vão buscar conhecimento e acabam se deparando com os temperamentos, que eu acho que é um dos degraus ali para a busca de autoconhecimento. Mas na sua pergunta, para eu responder, começou lá nos gregos, lá atrás, né, em Empédocles, 500 anos antes de Cristo,
já falava sobre temperamentos. Na verdade, ele não usava a teoria dos temperamentos, até uma coisa que a gente pode deixar claro para o pessoal que está acompanhando hoje, o que Empédocles criou, e depois Hipócrates trouxe também, é a teoria dos humores, né? Empédocles, ele dividiu os seres humanos e ele dizia que o que direcionava os nossos humores era os elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. Ele também fazia uma divisão bem interessante, que ele fala que era o quente, o frio, o úmido e o seco, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é cada temperamento mais para o final, mas ele dividia nós, seres humanos, nisso, né? Ah, o John tem um determinado perfil é porque ele é fogo, o Thiago tem determinado perfil é porque ele é água, né? É claro que era bem rudimentar, mas já trouxe muita base para o que a gente tem hoje. Uhum. Depois de 150 anos veio Hipócrates, né, que é dado como o pai da medicina, e Hipócrates estudou e trouxe muito mais conhecimento também sobre isso, utilizando ali a teoria do Empédocles, terra, ar, água e fogo, mas o que o Hipócrates utilizava eram os fluidos corpóreos, né? Ele diz que quanto mais fluido corpóreo de determinado órgão, que é sangue, bile negra, bile amarela e fleuma, ele dizia que nós tínhamos uma tendência a ter um temperamento quanto mais fluido daquela substância eu tinha no meu corpo. E ele subdividiu, né, utilizando esses fluidos corpóreos como os sanguíneos, os coléricos, os fleumáticos e o... Fugiu agora. Melancólico. Nossa, fugiu a palavra aqui. E quem estudou mais depois e trouxe mesmo, o Hipócrates ainda dizia que era a teoria dos humores. Quem cunhou os temperamentos foi Cláudio Galeno, né? 150, 200 anos depois de Cristo, trouxe a teoria do Hipócrates e manteve também a questão dos fluidos corpóreos e também manteve sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Os conhecimentos de Galeno perduraram por mais de 1000 anos, né? Então, ele foi um médico romano, não era grego, ele era um médico romano, né? Ele foi médico do imperador Marco Aurélio, e ele manteve também, trouxe muitos estudos sobre os temperamentos, e ele dizia também que nós tínhamos uma tendência a determinado temperamento conforme os nossos fluidos corpóreos. Mas foi aí que começou, John, lá atrás, 500 anos antes de Cristo, e hoje a gente ainda fala sobre isso e percebe o quanto isso é bom para a nossa vida, entender sobre os temperamentos, buscar saber sobre os temperamentos das outras pessoas também. Interessante, Thiago, que muita gente confunde, porque fala de temperamentos como se fosse personalidade, mas o temperamento é só uma parte do que compõe a personalidade da pessoa, né? Existe uma diferença entre uma coisa e outra, não é isso? Sim, tem muita gente que utiliza o termo personalidade, né? Ah, eu fiz um teste de personalidade, agora que eu sei meu temperamento, eu sei minha personalidade. Na verdade, a nossa personalidade, ela se forma, né, com outras questões também, como crenças, valores, né, caráter, e o nosso temperamento, o nosso comportamento faz parte, é uma fração do nosso todo. Então, quando a gente fala assim, agora eu sei a personalidade do John, porque o John é X, né? Não. Na verdade, eu sei uma fração do que é o John. Eu costumo dizer, o temperamento é importantíssimo, é o primeiro passo para autoconhecimento mesmo. Porque é o como eu faço as coisas. E o como está ligado a tudo que a gente faz. Tudo, né? Como que o John se relaciona, como que o John fica diante de estímulos, né? Como ele reage diante de estímulos, como que o John caminha, como que o John se comporta, como que o John senta, como que o John se veste. Tudo isso é o como. E está totalmente ligado ao seu comportamento. E é um barato. De manhã eu tenho buscado aí um hábito mais saudável, né? Fazendo treino aí, logo cedinho, primeiro horário. E aí tem um amigo lá que sempre que ele me vê chegar, fala assim, ô, desacelera, cara, você já chega correndo, o que é isso? Ô, tá correndo por quê? E engraçado que a primeira vez que ele disse isso para mim, eu pensei assim, mas eu não tô correndo, né? Tô normal. E o meu normal é justamente a minha inclinação, né? E, bom, nessa manhã de hoje, né, Thiago, a gente vai falar algo que vai ajudar demais a cada um de nós, que é a entender essa relação com as pessoas que estão mais próximas, principalmente a nossa família, né? Tem muito casamento e que a pessoa acaba ela não conseguindo se entender no meio de uma dificuldade de relacionamento com seu cônjuge, com o filho,
e ela não percebe que o temperamento dela, a inclinação, né, maior dela, leva ela a agir de um jeito que está gerando conflito dentro da casa dela. Então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho, você que chegou agora, chegou aí depois, a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas relações baseadas nos temperamentos, mas antes eu não poderia deixar de aproveitar aqui a presença do Tiago para poder também tirar dele um pouco de conhecimento que vai nos ajudar em outros aspectos aqui da nossa vida, principalmente a profissional, né, que é a especialização do Tiago. Ô, Tiago, assim, antes de entrar no tema central, né, falando do seu trabalho, como é que você aplica esse conhecimento no seu trabalho? Como é que isso acontece, esse conhecimento ele é aplicado aí no campo profissional? Eu queria entender, explica um pouquinho para mim, como é que seria, Tiago, antes da gente entrar aí no nosso tema central. Vamos colocar um plus aqui. Muito bom. Legal, John. Bom, para quem não sabe, né, o John me colocou aqui que eu sou dono da Startup Emprega. Emprega é uma plataforma de recrutamento e seleção para pequenos negócios. E tem uma sócio também, que é uma consultoria especializada em perfil comportamental. Eu sempre converso com o John muito sobre temperamentos, né? E a gente tem que entender da evolução do homem. Empédocles trouxe a teoria dos humores, que depois foi seguida por Hipócrates, e Galeno trouxe os temperamentos. Isso lá 150, 200 anos. Galeno, 150 depois de Cristo. E hoje, essa teoria evoluiu muito. E o que os gregos trouxeram para nós, né, como conhecimento, como base, foi fantástico, né? Entender ali sobre os fluidos corpóreos. Mas hoje nós temos ferramentas, John, que conseguem, por meio de algumas respostas simples, que não tem certo ou errado, perguntas diretas, né? Ah, John, você se acha isso? O que você acha? O que você acha que as pessoas acham? Enfim, e a gente consegue identificar o perfil comportamental. Hoje o termo que a gente utiliza, né, é perfil comportamental, que a gente poderia dizer temperamentos também sem problema nenhum, que a base é a mesma, mas como que eu utilizo no meu dia a dia? As empresas têm uma grande dificuldade de contratar profissionais, e os profissionais têm uma grande dificuldade em trabalhar onde gostam, né? onde naturalmente fazem um bom trabalho. E por meio dessa ferramenta, a gente consegue identificar, por exemplo, que o John é um colérico, e colocar o John para trabalhar onde realmente o John naturalmente faria o melhor dele. Extrair o melhor do John de quem é o John. Então, como que a gente faz? A gente aplica um teste posterior antes nos candidatos que vão trabalhar numa empresa. A gente antes traça o perfil ali que seria ideal para aquela função. Por exemplo, se eu quero um gerente de vendas e ele tem que buscar resultados, tem que trabalhar sob pressão, dependendo do perfil que eu coloque ali, eu posso estar causando um problema. Primeiro para a minha empresa, né, ou para o meu cliente, e também para a pessoa que está entrando ali. Porque muitas vezes, a maioria, gente, eu posso dizer que 95% das pessoas não fazem nem ideia de que isso existe. De que eu tenho um temperamento, por isso que eu ajo diferente das outras pessoas. Se eu tivesse esse conhecimento, é claro que eu buscaria me colocar em funções que eu me daria melhor naturalmente. Então, como que a gente faz? A gente aplica um teste nessa pessoa, descobre ali qual que é o grau, né, e o equilíbrio dos perfis, do temperamento dessa pessoa, e coloca ela para trabalhar exatamente onde ela se dá bem naturalmente. Porque tem uma máxima, né? As empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. E quando a gente sabe o comportamento desse profissional, né, a gente consegue ajudar o profissional, porque ele trabalha naturalmente bem, e ajuda a empresa também, que vai ter um profissional ali que vai trabalhar muito melhor. Isso é fantástico, Thiago. Eu assisti há pouco tempo atrás uma entrevista do Abílio Diniz, e olha como isso aí faz sentido. Uma pessoa pergunta para ele assim: o que você mais leva em consideração quando você quer contratar um dos seus diretores, um daqueles que vai dirigir aí seus negócios? O que você leva em consideração? E ele dizia assim: currículo é o que eu menos considero, porque o currículo depois eu formo, eu treino, mas mais importante para mim é o comportamento. E aí ele ainda dizia, né? E a sua base de valores, ou seja, os valores que a pessoa tinha associado ao comportamento, que no fundo, a relação com a questão do conhecimento técnico, ela é algo muito distante, que tem um grande peso, né, na hora de uma contratação, mas
o comportamento, o perfil daquela pessoa, os valores e as virtudes, era o que ele mais considerava. Então, faz muito sentido, Thiago, isso que você está dizendo, né? A empresa contrata pelo currículo e dispensa por conta do comportamento. Falta esse conhecimento, falta esse conhecimento. Mas falta esse conhecimento, inclusive, Thiago, eu percebo, assim, eu tenho um engajamento na igreja católica, né? E aí eu percebo o quanto que muitas vezes a gente erra, porque tem determinadas funções, sabe, na organização do todo, e que se a gente conseguisse analisar melhor um pouco o perfil de cada pessoa, a gente não tornaria um sofrimento para aquela pessoa, muitos dos chamados que a gente faz para ela. Seria algo muito mais leve, porque ela estaria dentro daquilo que é natural, né, para ela. Mas, Tiago, caindo aqui já na nossa pauta, que é a questão dos temperamentos e a família, né? Como é que você enxerga, Tiago, que esse conhecimento dos temperamentos também pode ajudar numa relação familiar? Dá para pegar algum exemplo? Dá para trazer isso aqui para o nosso dia a dia? Como é que você enxerga isso aí? Dá, tranquilamente, John. Como eu disse, o perfil comportamental, né, os temperamentos, como eu me comporto diante de um estímulo. E a gente, por conviver e ser um ser social, o que a gente sempre faz quando a gente começa a se relacionar, no mundo corporativo ou até familiar ou social, é julgar. Né? O primeiro ato que nós, seres humanos, temos, quando a gente conhece alguém, mesmo que inconsciente, é julgar. Em 7 milissegundos eu já julguei quem é o John, só de ver como o John tá vestido, tudo mais. E aí, o John já saiu um ponto a menos comigo para começar a mostrar quem ele realmente é. E todo ser humano fala, mas eu não julgo, julga. E é inconsciente. E aí, o pior é quando a gente convive, porque todos somos seres únicos, irrepetíveis, mas somos diferentes. Cada um com seu temperamento, cada um com seu comportamento, cada um com a sua forma de se expressar, cada um com uma visão de mundo. E aí você imagina, por exemplo, um casal que se conhece, e aí, claro, que na hora de se conhecer, né, ali na hora do namoro, na hora que tá se conhecendo, na hora da paquera, tudo é ótimo, né? Nossa, como a gente é parecido. Nossa, que ótimo, né? A gente é muito parecido em tudo, a gente tem os mesmos gostos, né? Nós temos gosta das mesmas músicas, das mesmas comidas, e assim, o ser humano faz isso o tempo todo, que é se adaptar. Nós somos inteligentes o bastante para nos adaptar a qualquer tipo de ambiente. E aí, com o passar do tempo, o nosso natural, o nosso perfil comportamental, e a gente vai falar sobre isso, fala mais alto. É o que começa a acontecer? Julgamento. Não é tão legal assim, né? Ela fala pra caramba, meu. Mas assim, pô, é verdade. E aí o cara, não, ele não é tão legal assim, né? Ele era tão romântico, agora ele parece um cavalo, né? Nem me abre a porta, tudo ele anda na minha frente, tudo ele faz correndo. E aí, se a pessoa não se perceber, o que acontece? Esse julgamento vira um conflito. Porque eu vou olhar para você e falar assim, poxa, John, você era tão legal lá quando a gente estava ficando no começo, agora você não é mais romântico, né? Tudo que você quer fazer na minha frente, tudo para você é para ontem. E o que acontece, John? Voltando aqui na questão do mundo corporativo, o que acontece hoje que é um grande problema, primeiro as empresas, claro, não saberem sobre esse tema tão importante, mas o principal é as pessoas não saberem. Porque uma pergunta que era a pergunta mais difícil para um candidato responder, e é até hoje quando fazem entrevista comigo, ou enfim, na minha empresa, é quando a gente fala assim, fala um pouco sobre você. Quem é você, John? Me fala aí. Não, seu currículo aqui eu já vi, tá tudo certo, você tem um perfil. Mas quem é você? Fala um defeito seu. Qual que é o seu maior defeito? Aí o John, sobre mim? Meu maior defeito... eu sou perfeccionista. Assim, é um defeito. Assim, Agora fala uma qualidade, John. Fala uma qualidade. E as pessoas não sabem, porque a nossa dificuldade, na verdade, não é nem dificuldade, é a nossa falta de hábito de olhar para dentro e saber qual é o meu defeito, qual é a minha qualidade. Porque a gente começa a viver, principalmente no mundo corporativo, e aí social e familiar, e a gente só vai vivendo como que no automático. Quando que a gente para olhar e fala assim, por que eu fiquei com raiva hoje? Por que eu fiquei feliz? Por que eu reagi daquele jeito? Por que eu fui intempestivo com a minha mulher?
com a minha filha, com o meu filho. Nunca se para pensar, muitas vezes, o porquê que eu reagi daquela forma. E sentir aquilo, a busca de autoconhecimento, né? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu não vejo. Que é a tríade. Thiago, e essa maturidade, ela pode ir crescendo para chegar num momento que, não depois, mas no momento que a situação está acontecendo, a gente conseguir olhar para dentro e falar, por que eu estou sentindo isso agora? Né? Chegar nessa maturidade, né? Desculpa, foi só para acrescentar. Mas você tem razão. O temperamento é o como eu faço as coisas. E se eu sei qual é o meu temperamento e eu sei que é um padrão, você falou uma palavra muito importante no começo, que é uma tendência, eu tenho uma tendência a reagir daquela forma. É um padrão. Então, a probabilidade, por exemplo, a gente vai entrar já em cada perfil, mas de um colérico, reagir de forma intempestiva, falar o que vem na boca, é muito grande. E se ele já sabe que isso é um padrão, que é uma tendência ele reagir dessa forma, eu estou muito mais presente para não reagir desse jeito. Então, por exemplo, eu sou um colérico, e aí a gente vai entrar aqui, mas o colérico é o da raiva, né? É o do agir. Tanto é que, já pode entrar, Thiago, fica à vontade. Bom, é bom a gente falar, né, John, sobre os 4 temperamentos aqui. Vou falar sobre os 4 aqui, você me ajude, que você conhece muito também sobre isso, mas vamos lá. O que o Empédocles criou, né, terra, água, ar e fogo, ele classificava cada um de nós dessa forma, e depois veio o Hipócrates e colocou o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Eu vou falar primeiro sobre o colérico. Eu gosto bastante do colérico, né, porque muita gente que convive com a gente são os coléricos e somos julgados muitas vezes por isso, né. Quem é o colérico? O colérico é aquele que quer tudo para ontem, que pede as coisas assim, vamos, e aí, John? E aí, vamos embora? Porque a palavra do colérico é o agir, né? Ele é o da ação. Por quê? Porque ele é focado em resultado, ele olha sempre para resultado. Então, o tempo de um colérico é diferente de todos os outros perfis. O tempo dele é sempre um dia, 1 hora, 2 horas, 3 meses na nossa frente. Então, por isso que ele é tão acelerado. Aquela pessoa que... Você lembra que eu falei que o perfil comportamental determina tudo na nossa vida? Do Sim. Como a gente faz? Ele determina o jeito que o colérico anda. O colérico é aquele cara que anda rápido. Tá? Anda na frente da mulher, larga a mulher para trás, a mulher fala, nossa, me deixou para trás. Ah, mas vamos, você é muito devagar, você é muito lerdo. Né? É tudo para ontem. Ele pede as coisas para ontem. E muitas vezes, por ser muito focado em resultado, por ter essa questão racional de que tem que entregar muito... A palavra dele é desafio também, né? Desafio, 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 resultado, meta. Por ele ter esse tempo diferente, ele tem uma visão diferente. Por que ele é assim? Por que ele é tão acelerado? Ninguém tem a visão que tem um colérico. O colérico é aquela pessoa que está andando com você na rua, ele passa em frente a um terreno baldio e fala, nossa, aqui daria uma lanchonete. Você olha para ele e fala, é uma lanchonete, Thiago? O colérico vai lá, se vira, arruma dinheiro, empresta, dá um jeito, monta a lanchonete e dá certo. Porque ele tem uma visão que ninguém tem. Ele chega no ambiente, ele já sabe o que vai acontecer. Só que por ele ter essa habilidade que é extraordinária, o que ele acha? Que todo mundo é lerdo, que ninguém é igual a ele. E se não fosse eu? Ah, se eu não estivesse aqui? E se eu não fizesse? Por quê? Ele passa a ter um certo egocentrismo, né? Uma vaidade muito grande, porque ele confia muito em si, porque realmente ele tem isso. É arrojado, ele não tem medo de errar, ele vai para cima, ele fala o que vem na boca, enfim. Esse é um pouco do colérico. Muita gente aqui deve conhecer o colérico, né? Aquela pessoa mandona, que a palavra dela é a que vale. Você conhece algum colérico, John? Não. A Ana Cláudia, minha esposa, diz que conhece. Ela conhece. Diz ela que casou com um. Pois é. E aí o que é interessante, quando eu sei que eu sou um colérico, ou que eu sei que o meu marido, que o meu filho é um colérico, o que a gente vai fazer quando a gente conhece a pessoa e se conhece? Primeiro se eu sei que eu tenho essas características como colérico, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um equilíbrio dos meus perfis. Porque o que tem que estar claro aqui para todo mundo. Ah, Thiago, então quer dizer que eu sou só colérico? Não. Você provavelmente não, você nasceu, você herdou da natureza, Deus te deu esse temperamento, né? Seja para você praticar a sua arte, o seu dom, da forma como você é, não tem pior ou melhor, tem perfil.
Eu tenho o meu, o John tem o dele, como eu disse, somos seres únicos. Eu nasci com o meu natural. E é um pouquinho, agora há pouco, eu falei que nós somos inteligentes o bastante, John, para nos adaptar. E o que acontece? Esse meu natural, eu herdei geneticamente, eu vou morrer com ele. Aí você fala assim, Thiago, então você vai morrer com todos os seus defeitos do executor, né, do colérico? Não. Se eu sei que existem defeitos nesse temperamento, o que eu faço? Eu busco minimizar. E como que eu minimizo? Me adaptando aos outros perfis e criando um equilíbrio entre os perfis. Só que o grande problema, como eu disse, o fato de eu não me conhecer, de eu não saber que eu sou um colérico, eu acho que é normal eu passar por cima das pessoas, que é normal eu responder você de forma intempestiva e achar que é normal. Que é normal, eu falei, vai, John, vamos, John, bater palma pro John fazer as coisas, né? E a excelência do comportamento, viu, Thiago? Eu pude ir vendo isso no dia a dia e também em várias formações, inclusive na própria igreja, né, na escola de líderes. E eu fui percebendo que tem uma ferramenta que é fantástica para ajudar a gente a adquirir esse equilíbrio, que é a busca do exercício das virtudes. E a família, ela é o local por excelência para a gente poder desenvolver as virtudes. E as virtudes podem ajudar a gente a alcançar esse equilíbrio. Por exemplo, quando você fala de um colérico, que virtudes que eu posso trabalhar para que o meu colérico ele possa entrar dentro de um equilíbrio e eu ser uma pessoa melhor? Então, eu vou exercitar dentro da minha casa a virtude da bondade, ou seja, o colérico ele tem a tendência a ser menos bondoso, né? Então, eu vou buscar fazer esse exercício, porque eu vou tirar o olhar muito da tarefa, eu vou começar a olhar mais para a pessoa. Então, eu vou exercitar essa virtude, né? A virtude da paciência. Eu vou começar a exercitar a virtude da paciência, porque o colérico ele tem aquela tendência a ser irascível, né? Que é aquele impulso de uma resposta muito... É o fogo, né? Então, essa irascibilidade, ela vai cedendo na medida que eu vou forçando a minha natureza para que eu seja mais paciente, para que eu tenha mais paciência, né? Então, esse exercício dentro do casamento, rapaz, é o local privilegiado, perfeito, porque todo dia você vai ter uma situação para exercitar, né? Todo dia, todo dia. E é interessante quando a gente reconhece o perfil comportamental, o temperamento da pessoa que está convivendo com a gente, né? Seja o nosso cônjuge ou sejam os filhos, porque é engraçado, engraçado não é ótimo a gente ter trazido esse tema sobre a família, né, John? Porque você imagina, né, vou falar dos próximos perfis aqui, uma mãe, e é comum a gente ouvir isso, eu criei meus filhos tudo igual. Quem que nunca ouviu isso, né? Eu criei meus filhos tudo igual. E a mãe não tem culpa disso. Nossa, a mãe é o maior amor do mundo, né? Não tem... Mas assim, você imagina uma mãe que sabe qual o perfil comportamental, qual que é o temperamento do filho. E eu sofri isso, né? O meu irmão é totalmente o oposto de mim. Eu um sanguíneo, falante, bagunceiro, aparecido. E o meu irmão um fleumático, quietinho, nem falava, né? Parecia uma pedra, não parecia que tinha irmão, né? Tava ali do lado ali. E a minha mãe olhava para mim e falava assim, por que você não é igual ao seu irmão? Aí eu falava, ai, meu Deus do céu, acho que eu tô errado. E aí, o que ela queria? Ela queria que eu me comportasse como meu irmão se comportava. Porque eu ia na casa das amigas dela, coisa assim, e eu tocava terror. E meu irmão ficava lá, quietinho, né? E ela chegava em casa, por que você não é igual ao seu irmão? E eu achava que meu irmão era melhor do que eu. Minha mãe não fazia por querer isso. Mas você imagina que interessante, uma mãe que sabe o temperamento dos filhos, e os educa por meio do perfil deles, que é o quê? Se moldar a linguagem do outro. Nós somos seres sociais e precisamos dessa destreza, né? Isso é inteligência emocional, eu saber me adaptar ao seu formato, a como você reage, não te julgar por isso, mas me adaptar a você e falar a sua linguagem. Então, se eu sei que meu filho é um colérico, se eu sei que meu filho é um fleumático, eu educar ele conforme o temperamento dele. Santa Teresa d'Ávila, Thiago, no seu livro Castelo Interior, se eu não me engano, no capítulo 2, ela diz, cara, é incrível, ela diz assim, olha, a busca pela santidade, o conhecimento de Deus, sabe, ela fala das moradas, quanto mais você avança nas moradas, mais você vai se achegando mais próximo de Deus. Então, esse conhecimento, ele está diretamente ligado a eu saber quem eu sou. O conhecimento de si mesmo é essencial para a busca pelo Deus verdadeiro. Então,
Cara, isso é fantástico. E a gente vai entrar aqui no fleumático, né? Até mesmo que o tempo vai correndo, se deixar, Sim, é o dia chegar... inteiro e uma coisa só. Tem assunto para falar de temperamentos aqui por horas. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que tem muita gente que se identificou com o colérico aí. Ó, eu sou, meu pai é, minha mãe é, meu marido é, né? Meu chefe é, tem muito chefe colérico por aí. Mas eu vou falar do fleumático. O fleumático é uma maravilha. Eu acabei de falar do meu irmão aqui, né? Conviver com o fleumático é fantástico. Mas mesmo assim nós julgamos, né, John? Quem que é o fleumático? O fleumático é aquela pessoa mais tranquila, né? De fala mais amena, sempre fala num tom mais tranquilo, aquela pessoa que você gosta de ouvir, né? Que tem uma fala mais pausada. E qual que é o grande benefício, né, de um fleumático? O fleumático, ele gosta muito de ouvir. É aquele amigo que você chama para conversar e ele tá lá assim, ó. Aí você tá falando e ele tá aqui. Aí você fala, pode falar, aí ele fala, né? É aquela pessoa que muitas vezes a gente julga como lerdo, né? Porque ele gosta tudo de como, quando, de que forma. Eu gosto sempre de falar, é aquele amigo que você chama para uma festa, e aí ele fala assim, você fala assim, oh, vamos numa festa? E ele fala assim, mas quem que vai? Aí você assim, vou eu, você e o João. Ah, mas vai no carro de quem? Aí você assim, vai no meu carro. Mas que hora que vocês vão? Umas 10 horas. Vocês vão voltar que hora? Mas assim, meu Deus, não sei, meia-noite. Eu acho que eu não vou, não. Por quê? Porque ele gosta de previsibilidade, ele gosta de segurança, né? Ele gosta de sentir que ele tem tudo nas mãos dele. E por ter esse formato, essa maneira, né? Esse jeito de se comportar, anda mais devagar, é aquela pessoa que parece até meio sonolenta, às vezes, quando vai falar, enfim. A gente julga como lerdo, o gato comeu sua língua. Aí você imagina se eu tenho um filho que é assim, eu falo assim, meu filho não fala, meu filho não é expansivo. Não, seu filho é apenas um fleumático, e olha que maravilha. Porque os fleumáticos são muito leais, são muito fiéis, são amigos que realmente você pode contar. Eles genuinamente se preocupam com as pessoas. Quando a gente fala, né, das competências, e aqui você trouxe as virtudes, John, ninguém é como um fleumático, nenhum dos outros perfis é tão humano como um fleumático. Ele genuinamente se preocupa. É aquele amigo que você pode ligar 3 da manhã e pedir uma ajuda que ele vai te ajudar. E não vai pestanejar para, pô, John, caramba, 3 horas, você... Não, ele vai numa boa te ajudar. Porque é o perfil dos fleumáticos, eles são muito mais humanizados. É aquele amigo que tá na rua, aquela amiga que você passa e fala assim, nossa, coitado ali. E ele realmente está penalizado com aquela pessoa, com uma situação difícil, um mendigo, um animalzinho, né? Mas esses são os fleumáticos. É maravilhoso conviver com os fleumáticos, desde que a gente não julgue e saiba qual é o comportamento deles. Fantástico, fantástico. Não, e eu fico olhando aqui para minha casa, porque a minha filha, a Jade, ela nasceu mais fleumática. Eu falei, meu Deus, quem que essa menina puxou, né? Mais fleumática. E a Ana é colérica e melancólica, e eu também, né? E aí a Jade, e aí eu vejo alguns momentos, né? Até a Ana falando, vamos, Jade, vamos, meu Deus do céu, filha, né? Eu falo, Ana, é fleumática, né? Calma, né? Vamos ter paciência. Nossa, mas John, hoje ela não fez nada, né? Ana, mas você montou o horário que ela tinha que fazer cada coisa? Não, eu não montei, mas ela já sabe o que tem que fazer. Não, ela sabe, mas o temperamento dela quer que você diga, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E depois que você começar a fazer junto com ela vai fazer, porque ela vai saber o que vai vir uma coisa depois da outra. Falei assim, ai meu Deus do céu. Aí a gente olha para outra pequenininha, a Jasmine, né, que está fazendo 1 ano agora, e parece que ela já é mais agitadinha. Aí a gente olha para a Jasmine e fala assim, tomara que essa seja mais sanguínea, né, para dar um equilíbrio aqui dentro de casa. Interessante que você falou, a Nicole perguntou aqui, né, no Instagram, se a gente pode ter um pouco dos dois. Nicole, depois de adulto, nós temos os 4. E o John trouxe a questão das filhas dele aqui, que foi importante para a gente deixar bem claro uma questão. Lembra que eu falei que nós nos adaptamos? Nós nascemos, a Jasmine, a Jade, eu, você, o John, nós nascemos, herdamos geneticamente um perfil comportamental. Colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Com o passar dos anos, o que acontece? Eu vou me adaptando ao meio, porque nossa personalidade, nossos comportamentos,
Alguns teóricos dizem que 50% é formado por nós mesmos, né, com o nosso interno, com o nosso intelecto, com o meu pensamento, com o meu sentimento, e 50% é formado pelo externo, onde eu vivi, onde eu estudei, qual foi a minha educação, qual a educação que meus pais me deram. Ou seja, o externo está muito ligado. E pelo externo está tão ligado a como nós nos formamos a nossa personalidade, o que acontece? Nós vamos nos adaptando. Então, o John nasceu um colérico, puxou lá do pai dele, por exemplo. E aí, nos primeiros anos, a criança não se adapta. Quando fala assim, criança não mente, é a maior realidade. A Jasmine, a Jade, elas estão no natural delas. Mas agora a Jade, que está um pouquinho mais velha, né, John? Vou colocar ela numa escolinha. O que vai acontecer? Chegou nessa escolinha, as crianças que estão ali têm todos os outros perfis. O que eu vou fazer? A minha amiguinha é um pouco mais fleumática. A probabilidade de eu me adaptar a ser um fleumático é muito grande. E aí, eu fui ir para a igreja, e lá na igreja, na catequese, tem uma outra turminha que é um pouquinho mais bagunceira. O meu sanguíneo vai se adaptar, ou seja, nós vamos adaptando os perfis. A gente vai incluindo os outros perfis no nosso comportamento. Mas o meu natural sempre vai estar lá. No momento de pressão, no momento de decisão, no momento de reação, é o meu natural que vai falar mais alto. Mas tem gente que fala assim, nossa, Thiago, eu sou colérico, mas eu já sou um cara que escuta mais. Eu sou uma pessoa que escuta mais. Ótimo. Você já minimizou um defeito do colérico, que é não ouvir. Isso é autoconhecimento. Isso é importante frisar aqui, John. Fantástico, fantástico. E aí a gente falava do sanguíneo, né, cara? O nosso desejo é que a Jasmine cresça aí uma sanguínea para dar um humor aqui dentro da nossa casa, né? Fala um pouquinho, Thiago, do sanguíneo pra gente. Eu amo falar do sanguíneo. Por que será? Quem fala um pouquinho do sanguíneo? Fala um pouquinho do Thiago aí. O sanguíneo é um perfil maravilhoso. O sanguíneo é viu? O sanguíneo é aquele... Ele não nasce, né? Ele estreia, John. O sanguíneo é demais. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de estar cheio de pessoas no entorno dele. Lá atrás, né? Quando o Hipócrates disse... Por que era o sanguíneo? O sanguíneo vem de sangue, paixão, emoção. É o mais emocional. É a pessoa que ao mesmo tempo que está chorando, está rindo. É aquela pessoa que gosta de ter todo mundo perto dele. Sabe aquela pessoa que você conheceu ontem, John? E aí você fala, oi, tudo bem? E dia John, meu amigão, John, vai te dar aquele abraço caloroso, né? Aí você fica até feliz com aquela pessoa, porque assim, como ela é receptiva, aquela pessoa que gosta de falar, aquela pessoa que pega o microfone e não larga o microfone, sempre tá falando com um sorriso na boca, sempre tá falando com as mãos. Porque o que ele busca? Ele naturalmente exerce a oralidade. Ele fala muito bem, ele é muito persuasivo, ele consegue convencer, ele dá nó em pingo d'água. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece que a gente fala assim, nossa, esse dá nó em pingo d'água, nasceu bem, falante, esse é o sanguíneo. O que ele gosta? Porque como ele é muito paixão, muita emoção, ele quer o afeto das pessoas. Então ele faz de tudo para ter o afeto das pessoas. Então ele é amigo de todo mundo, ele é colega de todo mundo, ele conhece muita gente, né? E aí vem os pontos que, assim, todos os perfis têm defeitos e qualidades. Somos seres humanos, falhos, né? Mas temos a nossa beleza também. E aí, como eu falei aqui do colérico, né? Tem o defeito da falta de humildade, muitas vezes, de não ouvir as pessoas, de passar por cima, o fleumático, né? Desse medo, dessa insegurança. E o sanguíneo? O sanguíneo é querer agradar todo mundo, né? Ele é desorganizado, ele chega atrasado, é aquele amigo que chega atrasado em toda a festa, John, porque ele falou sim para todo mundo. No mesmo sábado, ele marcou 3 festas para ir. Ele vai no batismo de um, no churrasco do outro. É capaz que ele chegue atrasado em todos ou que ele não vai em nenhum, porque tem dificuldade de dizer não. Por quê? Porque ele quer agradar todo mundo. Então o John chega para um sanguíneo igual o Thiago e fala assim, Thiago, vai ter o aniversário da Jade sábado. Eu falo, pô, John, que legal, pode contar comigo. Vou estar lá. Que hora? 10 horas. Ô, John, pode contar comigo. Aí vem o Pedro depois e fala assim, Thiagão, vai ter um churrasco lá em casa, domingo, né? Sábado, aniversário da minha irmã. Ô, Pedro, pode contar comigo, Pedro. Pô, eu nem perguntei. Que hora que vai ser? 10h30. Ô, eu não vou para o aniversário da Jade, eu sou festa. Faço mágica, faço todo mundo dar risada. E aí, já é 11 horas, 11h30, o Pedro liga para mim. Ô, Thiago, cadê você? Fala, tô chegando, Pedro, tô chegando. Daqui a pouco. Sanguíneo é paixão, é amor, né? É o cara que motiva, né? Que você gosta de estar perto, porque ele está sempre otimista. A palavra de ordem do sanguíneo é otimismo, é a liberdade, ele gosta muito disso. Mas se eu não reconheço um sanguíneo,
da minha casa, o que eu vou falar? É bagunceiro, é isso, é aquilo. Eu vou julgar muito mais o sanguíneo e não vou reconhecer as qualidades de um sanguíneo. Sim, sim, sim. E falando de criança, ainda é muito difícil a questão da ética, da moral, e aí vai adquirindo um comportamento que, dentro de uma verdade toda, se você pega um pedaço dessa verdade, mas só um pedacinho dela, e você muda, não é mais verdade, a verdade inteira ela deixa de ser verdade. Né? Então eu acho fantástico isso na educação dos filhos, porque eu passei a tratar a Jade aqui, Thiago, assim, o contrário daquilo que as pessoas estão fazendo. Aí, geralmente, filha, você fez? Não, não foi eu. Aí eu comecei a trabalhar. Eu estou falando disso que eu sei que a dificuldade do sanguíneo é ser verdadeiro muitas vezes, né? Como você está falando aí. E aí trabalhar isso na educação dos filhos é incrível, porque, filha, se você falar a verdade, o papai não vai te punir. Só que você tem que falar a verdade. Agora, se eu descobrir a verdade depois, aí o bicho pega pro teu lado, né? Não. Aí, na medida que ela foi percebendo que a punição é para quando ela não fala a verdade, aí ela começou a mudar o comportamento. E ela foi percebendo que ela vai sim ser corrigida quando ela falar a verdade do que aconteceu, mas ela não vai ser punida. Porque é o que a sociedade hoje faz com as pessoas. Criou uma coisa na cabeça das pessoas de que eu posso viver uma meia-verdade, ou algo que não é a verdade, e que eu não vou ser punido. Mas no fundo, quem trabalha na verdade, com a verdade, ninguém quer ficar perto de alguém que tem esse tipo de comportamento. Então, sem perceber, muitas vezes, os nossos filhos, a gente vai educando, foi só uma coisinha, e vai tendo um comportamento de que vai aprendendo a não ser verdadeiro com as pessoas. E aí não forma amizades sólidas, né, verdadeiras. Então, trazer isso para a educação assim, dos nossos filhos é desde pequenininho ensinar a filha, olha, fala a verdade. Ah, foi mesmo? Foi. Então, parabéns, viu, filha? Parabéns. Aí a pessoa vai aprendendo a ter esse comportamento de retidão, né? E o contrário do sanguíneo, Thiago, estamos falando aqui do melancólico, né? E como é que seria aí o avesso do sanguíneo, né? O contrário. Melancólico, né, John? Só para reiterar essa última, né? Para reforçar essa última questão que você colocou das crianças, né? E para fechar a questão do sanguíneo, muita gente falava o que você acabou falando, que o sanguíneo acaba não falando a verdade muitas vezes, porque por ele falar demais e o peixe morre pela boca, e aí um defeito grande do sanguíneo, né? Quando é para ouvir, ele está falando, e quando é para calar, ele ainda está falando. Pelo fato de querer agradar demais as pessoas e querer o afeto das pessoas, às vezes ele acaba não falando a verdade para manter ali um nível de amizade com você, porque se eu falar a verdade pro John, pode ser que o John não goste de mim, não, puxa vida, aí eu acabo segurando, não falando o que eu preciso falar, né? Então, é importante isso. E quando eu enxergo isso no meu filho, eu não julgar o meu filho por isso, na verdade, eu consegui fazer com que o meu filho seja educado conforme o temperamento natural dele, porque isso não vai ser uma prisão para ele. Porque às vezes a gente quer mudar o temperamento da pessoa, a forma como a pessoa reage, isso pode ser um problema, né? Mas falando do melancólico, né? O melancólico, para fechar os 4 temperamentos, é o oposto do sanguíneo. O melancólico é aquela pessoa mais fechada em si, aquela pessoa mais séria, né? Aquela pessoa que na maioria das vezes tá sempre aqui assim, ó. Você tá conversando. Por quê? Porque são muito racionais, pensam muito com o lado esquerdo do cérebro, né? Muito cartesiano. Gostam tudo de detalhes. Você vai trazer um projeto e fala assim, poxa, cara, eu tive um projeto, uma ideia, que ele fala assim, vai dar errado. Aí você fala, nossa, como assim vai dar errado? Porque você não previu isso, isso e isso. Por quê? Porque eles têm essa tendência a olhar o copo meio vazio, John. A melancolia vem sim desse fechar em si, né? Se fechar em si, ser mais triste, ser mais eu, né? É um perfil que gosta muito de ver artes, é um perfil que tem uma visão totalmente diferente dos outros perfis com relação à racionalidade, é mais pé no chão. Lá no Empédocles era o terra, é frio e seco.
né? Que não é aquela pessoa que vai te dar um abraço, que vai gargalhar. Não, eles são muito racionais. Que é o clica, sabe, o chato, que a gente fala assim, pô, mas esse John é chato, hein, meu? Poxa vida, tudo que a gente fala para ele vai dar errado. Porque ele tende a ver as coisas pro lado negativo. Isso traz uma melancolia para a fala dele, aquela pessoa que parece que sempre está trazendo uma negatividade, e a gente vai julgar também. Só que o que seria do mundo se não fossem os analistas, John? Você pega, a maioria dos orientais são analistas, né? Você pode ver que são muito formais, pautados em regras, normas, né? E a maioria das tecnologias são muito bons para trabalhar com números, com tecnologia. O que seria de nós se não fossem os analistas para trazer tudo isso, né? Tem uma visão totalmente diferente, uma visão muito mais aprofundada. Nós temos noções superficiais das coisas, os analistas conseguem ir profundamente e são totalmente focados na tarefa, né? Muitos trabalhadores, tarefa, e perfeccionistas. Talvez o grande defeito de um melancólico é o perfeccionismo. E a frieza também, muitas vezes, né? Quando ele precisa ali se entregar para uma situação, ele fica sempre, será que vai dar? Será que não vai dar? E isso pode travar ele em algumas coisas. Tiago, isso é fantástico, porque eu e a minha esposa, nós somos dois aí com um perfil tendencioso para o melancólico também, colérico, melancólico. Quem vê esse sorriso aqui no meu rosto não sabe o quanto que a vida foi me ajudando a melhorar, né? As pessoas ao meu redor. Né? E a Ana num arco de tensão. Ô, John, você já vai embora, né? Quando era namorada, né? Não, mas você já vai embora? Sim, eu te trouxe aqui, tem que trabalhar amanhã. Não, mas você não vai nem falar oi pro meu pai? Aí eu, nossa, mesmo? Falar oi pro seu pai. Então, e ao longo do tempo, a gente vai melhorando. E quando você tem alguém do teu lado que é esse arco de tensão, é dolorido, mas é essencial. Então, quem está aí dentro de uma família, né, saiba que você pode ser esse arco de tensão para essa pessoa que está do seu lado. Né? E assim vai. Poxa, ontem a gente saiu cedaço para fazer um exame em São Paulo. Eu ia fazer um, ela outro. Né? Olha os temperamentos muito parecidos. O meu era um exame do coração, check-up, rotina, né? E tudo mais. Aí chegou lá, a moça olhou para o meu papel e falou: senhora, vejo aqui que o seu não vai dar, não, porque colocaram errado aqui o nome da guia. Me deu uma raiva. Eu falei. Aí eu respirei fundo, exercício da paciência, da bondade. Eu falei assim, olha, tem alguma coisa, senhora, que pode ser feito? Não, não tem nada. Ela tem que ir lá pedir, tá bom, obrigado. Ana, que eu fui junto, que eu ia fazer o meu e a dela. Eu falei, Ana, o meu, infelizmente, deu errado. Tá? Então, a gente faz o teu, eu te espero. Tá frio, mas tem problema, eu espero aqui. E aí, quando chegou na vez dela, foi incrível, que a mulher olhou e falou assim, olha, senhora, o seu era de manhã, o seu era outro horário. O seu era outro horário. Aí ela olhou e falou assim, não, mas como assim? A moça me passou. Aí, o melancólico dela, misturado, começou a querer explodir. Eu cheguei bem pertinho dela e falei assim, Ana, para de reclamar. Não reclama. Lembra? Né? Seja uma pessoa mais dócil e tal. Aí ela respirou fundo, e pronto, acalmou. Aí dentro do carro eu falei assim, Ana, aí a gente vai vendo esse arco de tensão e quanto em família um realmente vai contribuindo para que o outro alcance esse equilíbrio. E aí dentro do carro eu falei assim, Ana, pode ser que sei lá por que a gente veio, mas pô, não deu certo nenhum dos dois. Que loucura! Mas tudo bem, né? E meu melancólico me rasgando por dentro, e eu, tudo bem. Paramos no farol, ela tinha levado uma comida, porque ela tinha ido de jejum, né? Ela levou uma comida e tal. Tiago, bate no vidro do carro, senhor, estou com muita fome, vocês poderiam me ajudar de alguma forma? Mas foi na hora, aí já tirou a comida que ela tinha levado, porque nem comeu, porque não fez exame, nada deu certo, entregou na mão dele. E depois ele pegou aquilo ali, foi para um cantinho, aí depois a gente saiu, o farol abriu e ele se sentou e comeu. E depois a gente olhou um para o outro e falou assim, não entendemos os desígnios de Deus, por que tanta coisa acontece na nossa vida. Mas a gente precisa entender que o nosso melancólico tem que ceder para a gente ter essa paciência, porque com certeza sempre tem uma ação de Deus em cada situação da nossa vida, né? Uma vez que a gente colocou tudo na mão dele.
mas para dizer esse equilíbrio, o quanto um vai ajudando o outro. Tiago, um fechamento, sabe? Uma fala final, assim, de repente até, se ainda sobrar alguns minutinhos, a gente ainda tem 5. O que você acha? Abre aqui para pergunta, você faz uma fala final, como que você gostaria de fazer? Eu vou fazer uma fala final, tem muita gente com dúvida aqui, né, perguntando sobre algumas coisas. Se o pessoal achar interessante, a gente pode continuar mais uns 5 minutinhos depois no YouTube e no Facebook, John, porque o Instagram tira a gente. Aí, se o pessoal quiser ir depois para o YouTube, a gente continua respondendo o pessoal que está no Facebook e no YouTube aqui. Aí a gente encerra aqui no Instagram. Quem quiser ir para lá, pode ser? Daí a gente responde. Mas eu vou fazer uma mensagem que eu sempre trago para os meus treinamentos, quando eu estou falando sobre perfil comportamental, e foi importantíssimo você trazer essa questão da família, né, John? Você imagina um pai executor, uma mãe fleumática, um filho sanguíneo e uma filha melancólica dentro de casa. Nossa, aí o pau quebra. O pau quebra, né? Mas não quebra se eu buscar autoconhecimento e buscar conhecer quem é a minha família e viver melhor. Por quê? Qual que é o primeiro estágio que eu disse em qualquer relação, seja amorosa, seja social, seja de amizade, seja no trabalho? É julgar. Isso é comum. Eu sempre vou julgar a forma que o John faz. Pô, o John não quis nem entrar falar com meu pai, né? E aí eu tô julgando. Muitas vezes eu não tô falando, mas eu tô julgando internamente, tô criando talvez uma raiva ali, alguma coisa, enfim. O que é o que pode gerar um conflito. Mas se eu entendo os meus temperamentos, eu passo por um ciclo que eu acho importantíssimo deixar como mensagem aqui, e é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Quando eu entendo que o John, ele não é um cavalo, ele não é grosseiro, ele é um colérico. E eu tô aqui para ajudar o John como colérico, e falar, John, acorda, ó, você não tá me ouvindo. E o John fala, puxa, é verdade, meu colérico tá muito alto aqui. É a hora que eu passo a entender o John. E não julgar o John. Eu estou entendendo que o John é um colérico, porque eu sei que isso é natural dele, ele vai ser assim pro resto da vida dele, mas é claro que eu estou aqui para ajudar, para que ele minimize os defeitos dele. E depois que eu entendo, porque primeiro eu julgo, depois eu entendo. O terceiro é respeitar, porque se eu sei que o John é assim, mas eu sou diferente, e somos diferentes, por isso que estamos juntos, eu respeito o John. Porque ele gosta de fazer as coisas assim e eu respeito por isso. E quero que ele me respeite de um jeito mais devagar de fazer as coisas. Mas o mais importante, que é a hora que a gente começa a mudar o nosso perfil, mudar o nosso temperamento, é a hora que eu chego no quarto estágio, que é valorizar. Quando eu deixo de julgar o John e passo a valorizar o John, é a hora que eu começo a mudar o meu perfil. Eu começo a minimizar os efeitos do meu temperamento. Porque vamos pensar que a Ana fosse uma fleumática, John. E eu valorizasse a forma como você faz as coisas, o que eu faria? Eu ia falar, pô, é legal, né? O John, sempre que ele pega uma coisa, ele vai até o final. Eu paro no meio do caminho. E eu valorizo isso no John. E eu quero fazer como o John faz determinadas coisas, porque isso é importante para mim. O que eu faço? O meu temperamento colérico começa a aumentar e o meu fleumático, os defeitos começam a minimizar. Porque qual que é o comum de um fleumático? Começar uma coisa e parar no meio do caminho. E um colérico? Ir até o fim, custe o que custar, mas eu vou até o fim. E aí o colérico olha para o fleumático e fala, mas não é só custe o que custar, eu posso levar as pessoas junto comigo, eu posso ir com as pessoas e não só ir sozinho. E quando eu passo a valorizar o perfil do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu irmão, é a hora que eu falo assim, a beleza que tem nele eu não tenho e elas se complementam. E eu começo a melhorar o meu perfil. Fantástico. John, Caio, eu nem vi o tempo aqui, mas já foi no Instagram, né? Nem tinha visto. Deixa eu salvar aqui para deixar disponível. Vou salvar aqui no Instagram. Tá me ouvindo aí, Thiago? Para quem tiver... Ótimo. Deixa eu só salvar aqui. Pronto, publicado. E aí você dizia, Thiago, que esses 4 passos, você podia repetir novamente?
4 etapas aí, os 4 passos? Primeira etapa de qualquer relação é julgar. A gente vai julgar o jeito do meu marido, o jeito do meu filho. E quando eu entendo o meu temperamento e começo a observar o temperamento da minha esposa, ver se ela é uma fleumática, se ela é uma sanguínea, se ela é uma colérica, ver o do seu filho também, você passa a entender que ele não é chato, ele é melancólico, ele não é grosso, ele é colérico, ele não é falador demais, ele é um sanguíneo, ele não é lerdo, ele é um fleumático. E quando eu passo a entender, eu passo a respeitar. Porque se eu te entendo, eu te respeito. E por fim, valorizar, que é o mais importante. É para isso que a gente está aqui, para valorizar o outro. Porque quando eu valorizo você, John, eu te dou valor, eu passo a te ajudar e você me ajuda também. E aí vem muito do que a gente tem falado por aí de autoconhecimento e de busca de por que eu estou aqui, né? No sentido da do outro. Sim, e dá para falar, Thiago, que um temperamento é melhor que o outro. Eu vi alguém dizendo lá no Instagram, o colérico, então, é o melhor de todos. Pode-se dizer isso? Não, John, não tem perfil melhor que o outro, não. A gente tem perfis, somos únicos e irrepetíveis. Colérico não é melhor que sanguíneo, que não é melhor que melancólico, que não é melhor que fleumático. Como você disse, Deus nos deu esse perfil, esse temperamento, e cada um com a sua beleza, cada um com as suas características, cada um com as suas qualidades, para exercer aqui na Terra o seu dom. E o que seria do mundo se não fossem os sanguíneos que conseguem falar, que conseguem motivar pessoas? O que não seria do mundo se não fossem os coléricos, que conseguem ser arrojados, colocar projetos, são audaciosos? O que seria do mundo se não fossem os fleumáticos, né? Que estão aí cuidando das pessoas, através de ONG, através de projetos? O que seria do mundo se não fossem os melancólicos, com a sua tecnologia, com a sua inteligência, com a sua sabedoria para o mundo? Sim, sim, sim. E eu coloquei brincando ainda lá há pouco tempo atrás, aqui nessa live, né? O pau tora, né? O pau quebra aí com 4 diferentes. Mas, lógico que é uma visão, né, de brincadeira e melancólica. Mas, na verdade, se a gente for extrair aquilo que tem de bom, seria fantástico você ter numa casa os 4 perfis diferentes. Que aí seria um tempero, né? Seria uma pitada de cada coisa, onde um poderia ajudar muito o outro a se desenvolver naquilo que o outro tem de deficiência. E eu vejo, Thiago, que tem uma tendência muito grande do pessoal a querer colocar assim, o temperamento ou como qualidade ou como defeito. Daí, na verdade, não é só qualidade ou só defeito, né? Eu sou colérico, como se isso fosse um rótulo, né? E, de alguma forma, isso acaba, como eu disse, né? Rotulando as pessoas. Isso também não é bom, né, Thiago? Não, não, não. Rotular nunca é bom em nada, né, John? Para quem me ouviu falando aqui, você para mim fala, eu sou isso. Se você se reconheceu, provavelmente você seja. Mas quando eu me rotulo e eu visto a carapuça, eu estou dizendo que aqueles defeitos são meus e vão comigo até o fim. E a nossa busca por equilíbrio é minimizar os nossos defeitos. Porque se eu sei que eu sou um colérico, a probabilidade da minha virtude da humildade ser baixa é muito grande. Sim. Né? Da bondade. E aí eu falo assim, não, mas eu vou ser assim o resto da vida, eu sou colérico. O Tiago disse lá que o colérico é assim, não. Alexandre Avar é muito, muito interessante a literatura dele, porque ele diz que a busca, né, da liderança, nós não nascemos líderes, nós nos tornamos líderes. Só que o temperamento nasceu comigo. Então, o que eu tenho que buscar? Minimizar os defeitos. Então, eu consigo, sim, minimizar os defeitos e buscar um equilíbrio para que eu seja um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, um líder virtuoso. Então, não dá para rotular, eu sou isso. Você é, sim, e minimize seus defeitos com isso. Fantástico. E já que você tocou nesse tema, só para a gente dar um fechamento aqui, para que quem está nos assistindo aguarde, espere, porque, olha, vai ter uma live para falar sobre as virtudes. Porque olha como uma coisa puxa a outra, né? É um gancho. Você fala de temperamentos, então eu vou começando a me conhecer, saber quem eu sou. Mas só me conhecer para nada não traz sentido para a vida. Agora, na medida que eu me conheço, para que eu me torne uma pessoa melhor, mas não é melhor para mim mesmo, melhor para o outro. Porque o sentido da vida está diretamente ligado a alguém que eu amo ou uma missão que eu cumpro na minha vida.
Agora, cumprir isso com excelência, sabe? Chegar no final do dia, você fala assim, putz, valeu a pena o dia de hoje, que grata satisfação, hoje foi incrível. Então, alcançar esse resultado é ser uma pessoa que busca as virtudes, que exercita as virtudes no dia a dia. E se a gente parar para pensar, a gente está falando de temperamentos na família. Tem gente que fala, eu não sou líder, eu não me dou essa, não, me dá qualquer coisa, na liderança não, eu não sou líder, eu nem gosto de ser líder. E aí é também uma falta de conhecimento de si e da realidade, né? Porque a gente está liderando a todo momento, né, Tiago? A gente está liderando dentro de casa, os filhos, liderando a esposa liderando o marido, liderando na empresa, liderando os amigos, ou seja, todo momento a gente está em alguma situação de liderança. E a vivência das virtudes ela é essencial para que a gente seja um líder com excelência, não é isso, Thiago? Só para a gente deixar um objetivo aqui para a próxima live que vai vir aí. Já fazer um spoiler, né, John? Perfeito. Eu estou ansioso para essa live, porque como você falou das virtudes, né? Eu falei da personalidade no início, e qual que é a essência da liderança? É o caráter. E o conteúdo do caráter são as virtudes. Só que para eu buscar determinadas virtudes, eu tenho que entender meu temperamento. Percebe que é um ciclo? Porque se eu sei qual é o meu temperamento, eu sei qual virtude que falta em mim e sobra no outro. E se eu dou valor para o outro, eu começo a enxergar essa virtude e fica muito mais claro para eu desenvolver aquela virtude. Então eu vejo um fleumático que tem a virtude da bondade já natural nele, e eu sou um colérico. Ó, que legal, o John já tem isso, então eu vou andar com o John e vou perceber como o John faz as coisas, porque é muito mais fácil aprender com o outro, com os erros dos outros, do que passar por nós mesmos. É mais fácil aprender com um erro do outro. Fantástico. E o fleumático, ele vai querer aprender a ser corajoso como o colérico. Perfeito, perfeito. Mas é impossível. Mas aí... Entender isso sem julgamento é a grande graça e é a nossa busca, né? Tem que ser a nossa busca. A gente pode. Fantástico. Gente, era isso. Obrigado pela presença de cada um de vocês que esteve aqui com a gente nessa live. Tiago, cara, que alegria. Baita presença mesmo com a gente. Que Deus continue abençoando sua vida. Que tudo isso que hoje você carrega, você continue colocando a serviço das pessoas, como hoje você tem feito. Porque quanto mais a gente dá, né, mais a gente recebe. Então, você nos enriqueceu muito hoje, aqui, um pouco, não só com conhecimento, mas a tua atitude, teu comportamento, ele está levando a gente a querer fazer isso também, a querer ajudar as pessoas. Então, obrigado pela ajuda que hoje você nos deu. Deus abençoe. Final de semana aí, muito bom para você. Amém, amém, John. E aí, como todo bom sanguíneo, né? Sorrindo sempre, muito bem, esperando já a próxima live. E é isso, John. Eu que agradeço, sou feliz, como eu disse no início, né? Por Deus ter colocado você no meu caminho, me apresentado o projeto. Estou bem feliz com essa caminhada que a gente tem feito junto aí. E o que eu puder ajudar, estou à disposição. Se alguém quiser, só me acessar no Instagram lá e me chamar, que eu tiro qualquer dúvida, tá bom? Valeu, Thiago. Um abraço.